Boa noite a todos os participantes. Obrigado, né, pela participação de vocês. Queria agradecer também o apoio, né, da FS Educa para a gente nesse evento, né, especializado, líder, né, na área de Facility Management e capacitação nessa área. A Condeco, que é uma das apoiadoras, né, e a gente é representante da Condeco aqui no Brasil e na América Latina, né. A Condeco é uma empresa líder, 15 anos de mercado na área de tecnologias de reserva de postos de trabalho, espaços colaborativos, salas de reunião, vagas. Hoje a gente fala reserva de muitas coisas. Queria agradecer os palestrantes, né, por terem aceitado o nosso convite. A Cláudia Andrade, né, ela vai falar mais no final, né? O Lucas e o Afonso, obrigado pela participação de vocês. A gente vai ficar 45 minutos aqui, basicamente, onde vamos começar com o Afonso, em seguida com o Lucas e, por último, a Cláudia. Esse evento a gente desenvolveu, né, com o objetivo de compartilhar conhecimento e umas experiências reais, né, práticas, coisas que a gente não está ouvindo muito por aí, de casos reais, coisas que estão acontecendo no retorno para os escritórios, né, e como a gente faz isso, tentar trazer insights, informações, né, para a melhoria tanto das empresas quanto dos profissionais que trabalham na nossa área, né, de Workplace, Facility Management. Enfim, vamos começar aqui com o Afonso. Por favor, aí se apresente e fique à vontade aí para... Perfeito. Obrigado, Anderson. Obrigado pela galera da Wiser pelo convite. Hoje realmente estou muito feliz de participar desse webinar, porque para quem participou do primeiro webinar que a gente fez lá atrás, em março, foi um webinar que estava nessa fase de transição. Tudo tinha acabado de acontecer do corona. Na época a gente não tinha nenhum caso real de coisas que tinham realmente de clientes que a gente tinha ajudado. Era mais uma ideia do que a gente tinha começado a ouvir em relação às mudanças. Então, hoje estou realmente muito feliz de trazer alguns dos casos que eu tenho visto a perspectiva aqui nos Estados Unidos e também na Europa para vocês. E falando um pouquinho só da Condeco, introdução para quem não conhece, nós somos uma empresa de líder global em tecnologia para a gestão de espaços de trabalho. Gestão de espaços de trabalho pode ser postos de trabalho, salas de reunião, até espaços de estacionamento também. E com isso ajudando as empresas a fazer mais com menos, utilizar os espaços de uma maneira mais efetiva e até otimizar esses espaços. Então, uma empresa global, e vou falar um pouquinho das questões que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos e na Europa. Então, a Condeco já está no mercado faz 15 anos, como você falou, Anderson, e a gente tem visto uma mudança muito grande. Eu estou na Condeco faz 2 anos, o que não é muito tempo, e apesar de ser uma empresa que foi fundada em 2005, os últimos 4 meses da empresa foram os meses de maior sucesso na história da empresa, mês após mês. Começou, se eu não me engano, foi em julho, e de julho para novembro a gente bateu recorde atrás de recorde. Realmente feliz de participar disso, porque foi algo que a gente ajudou diversas empresas. E nossa equipe aqui dos Estados Unidos, a gente fechou agora em novembro, nos últimos 4 meses, foram 162 empresas que finalizaram projetos. Então, um número muito alto, uma coisa que em março a gente não tinha naquela primeira conversa. Então, uma das coisas que a gente viu, uma grande mudança aqui, foi o modelo flexível, que eu chamo às vezes da conversa de 15 de janeiro. Em 15 de janeiro, muitas das conversas que a gente tinha, quem sabe 8 a cada 10 conversas, a gente estava conversando de reserva de salas de reunião, e esse modelo flexível ainda, quem sabe, não era algo muito aceito aqui. E por ter muitas conversas com amigos da Europa, da Condeco, já é um modelo muito mais aceito lá na Europa, um modelo muito mais flexível. A Cláudia, inclusive, validou isso ontem também na nossa conversa, por ter estudado na Holanda também, acredito, né, Cláudia? E isso é algo que começou a mudar. Cada vez mais a gente conversando com nível executivo, CIOs, Chief Human Resources aqui das empresas, as pessoas começam a aceitar. E na nossa pesquisa a gente viu
que 62% das pessoas, dos líderes das empresas, acreditam mais nesse trabalho mais remoto. Por quê? Foram 9 meses, a gente perde um pouco da noção do tempo, mas acho que foram 9 meses que as empresas já provaram que conseguem sim ser produtivas. E eu brinco bastante, porque no escritório, às vezes eu trabalhava no escritório das 9 até as 6, aqui em Nova York, voltava para casa. Aqui em casa, eu estou no meu escritório o dia inteiro. Então, a empresa realmente consegue até mais de mim, porque às vezes são 10 da noite, a gente acaba respondendo um e-mail, entrando aqui. Então, na questão da produtividade. E, e com isso, então, digo um pouco aqui da nossa conversa que mudou para esse nível executivo aceitando esse modelo flexível para começar a entender com dados como realmente estão utilizando os espaços. E queria trazer, inclusive, o caso da Condeco em Paris. O nosso escritório em Paris era um escritório mais levado para o modelo de vendas. A gente tinha uma equipe de vendas e uma equipe de projetos no escritório em Paris. Eu coloquei aqui a torre porque, como eu conversei com o nosso CEO, ele falou que tudo em Paris que está olhando para a torre está pagando muito caro para aquele espaço. Então, em Paris é até a quarta cidade imobiliária mais cara do mundo. Então, a Condeco, depois os resultados foram muito positivos depois da pandemia, a Condeco resolveu fechar o escritório de Paris. Agora, começando em dia 1 de janeiro, a gente não terá mais um escritório em Paris. E isso foi uma coisa que foi aceito muito facilmente, porque a gente tem diversos, assim, sendo a equipe de vendas em Paris, está sempre colaborando em escritório de clientes, encontrando com clientes, então é algo que não necessitava mesmo daquele escritório, e é algo que agora a Condeco está practicing what we preach. Então a gente está fazendo aquilo que a gente conversa com os nossos clientes, e dessa mesma maneira, aqui estão algumas das empresas que vieram publicamente falar que vão, ou especificamente falando quanto o percentual que eles esperam reduzir, e aqui nos próximos meses. Então, pode ser uma redução, às vezes não é uma redução, porque às vezes a gente tem um lease ali de 10 anos que não dá para reduzir logo de cara, porém, às vezes é algo que a gente vai redesenhar aquele espaço para um espaço que vá acomodar ao usuário. Então, os próximos espaços que a gente começa a conversar cada vez mais é um espaço que ele vai oferecer ao colaborador aquilo que ele precisa. Então, se a gente começa a notar que os espaços que são utilizados são espaços colaborativos, se a gente vai redesenhar, vamos colocar mais espaços colaborativos, mais espaços abertos, ao invés daqueles cubículos que cada vez mais a gente acaba perdendo aqui. Então, aqui então alguns dos nossos maiores clientes que vieram publicamente, a Omnicom, acho que a terceira maior cliente da Condeco em questão de square footage e real estate, espaços, eles estão agora, iniciaram um projeto para diminuir em 1 milhão de square footage. Aqui começou em Nova York e agora se expandindo no mundo inteiro. Então, algumas outras empresas, também como o Barclays, um dos maiores clientes, o primeiro cliente da Condeco em 2005, e agora também diminuindo o espaço de uma maneira significativa. E eu acho que isso muda de acordo para cada cliente. Eu acho que isso foi interessante olhar o caso da Racing Point, que foi uma empresa que às vezes isso começa da liderança da empresa que quer voltar, mas no caso deles foi o contrário. Eles tinham colaboradores que realmente gostavam de estar no escritório e começou essa pressão de voltar, mas a empresa obviamente não poderia colocá-los em risco. Então tudo começou através do colaborador e com isso começaram as conversas com a Condeco e de lá foi um caso de muito sucesso. Isso começou em setembro. Agora a gente vê a segunda onda aí, mas muitas dessas empresas já começaram a voltar mesmo em setembro. Eu tenho alguns clientes que em junho já estavam no escritório, em algumas áreas não tão populosas como Nova York, mas clientes em Michigan, clientes que estão na área central dos Estados Unidos, voltaram muito antes e agora a gente aqui também em Nova York, o nosso escritório em Nova York abriu faz, acredito, 2 meses agora e abrindo. Então, eu tenho uma última pesquisa aqui que eu queria lançar para vocês a respeito disso. Então, qual o maior receio, fora a saúde dos colaboradores, para retornar aos workplaces que vocês possam ter? Então, vou deixar aqui
para vocês por alguns 30 segundos responderem. Acredito que já apareceu na tela de vocês aqui, esperando mais 2.000 pessoas, né, Bruno? Então vamos dar um tempinho aí, né, para a galera responder. Vamos lá, tô vendo até agora mais 10 segundos, tem bastante resposta aqui. Já votou, Bruno? Vamos lá, então. Acho que foi muito fácil essa pergunta, então. A maioria, vou terminar aqui. 80% das pessoas presentes hoje nessa ligação acreditam que o maior receio é manter o distanciamento social. 80%, 13% gerenciar a capacidade do escritório, juntamente com a limpeza e higienização dos locais. Então, depois o Anderson vai lançar mais uma pesquisa, mas um bate-papo rápido, espero que eu... Agora não está mais na tela de vocês, né, eu acredito. A pesquisa não, a pesquisa saiu. Beleza, mas vocês viram os resultados. Você falou para a gente os resultados aí, acho que ele não apareceu. Então eu vou... agora apareceu, show. Agora vai, apareceu aqui, perfeito, então. 80% manter o distanciamento social logo em seguida. Logo em seguida não, né? Bem lá atrás, gerenciar a capacidade e manter a limpeza. Anderson, eu vou passar a bola para você. Tá bom. Obrigado, Afonso. Realmente é o desafio, né, de voltar para os espaços. Hoje, realmente, a maior preocupação de todos é a questão do afastamento, do distanciamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tocar a vida, né? A vida precisa continuar e voltando, que seja aos poucos, né, de forma passo a passo, com segurança, né, com qualidade do ambiente de trabalho. Então, esse é o desafio. E nessa linha, né, a gente convidou aí o Lucas. O Lucas, ele é gerente de experiência do cliente e projetos estratégicos na Supergás Brás. É um case real onde a gente fez uma implantação no processo muito rápido, né? Eles tinham um grande desafio, a implantação está rodando, né? A todo vapor lá, o pessoal trabalhando, enfim. Mas aí a ideia agora é fazer umas perguntas, né, Lucas? Você se apresentar um pouquinho e um pouquinho da Supergás Brás para o pessoal que não conhece, né? Eu acho que é conhecida de muitas pessoas, mas rapidamente uma apresentação e a gente faz umas perguntas e respostas aí. Tudo bem, Anderson? Boa noite. Beleza. Você já meio que me apresentou aí um pouquinho, mas para quem não me conhece, meu nome é Lucas Matos, eu trabalho na Supergás Brás aí há 9 anos. Passei por diferentes áreas aí ao longo desse tempo. Mais recentemente, eu estava bem próximo, né, trabalhando bem próximo com o presidente da empresa, com o CEO, com uma espécie de braço direito dele, e agora eu estou como você bem falou aí, como gerente de experiência do cliente em alguns projetos estratégicos. Apresentando a empresa aqui rapidinho, acho que eles podem até passar o slide, obrigado. A Supergás Brás, para quem não conhece, é uma das maiores empresas distribuidoras de GLP aí do Brasil, dos famosos botijões de gás, né, que vocês veem aí na rua. Mas a gente distribui também em tanques maiores, né, para clientes maiores de forma geral, né? Então, comércio, indústria, condomínio. Vocês podem ver alguns números na tela aí. A gente vende aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de GLP por ano. E a gente atende aproximadamente 40 mil clientes, né, comerciais e industriais, além de 10 milhões de famílias através dos nossos botijões, né? A Supergás Brás faz parte também de um grupo holandês que é líder, né, mundial na distribuição de gás LP e atua em outros 22 países, né? Então 23 países, incluindo aqui o Brasil. A SHV atua também em outros ramos de atividade, como vocês podem ver aí no próximo slide, como, por exemplo, o atacado, serviços industriais, private equity, nutrição animal, entre outros, né? As marcas estão aí na tela, como vocês podem bem ver. Legal, obrigado. Qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer algumas perguntas, né? Se puder falar um pouquinho. Acho que a primeira, assim, qual que foi a estratégia, né, de volta para o escritório? Como está sendo? Acho que essa é a pergunta correta. Conta um pouquinho para a gente, Lucas. Ô, Anderson, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Mas eu acho que tudo começou como a maioria das empresas, né? Atualmente, como o Afonso estava falando aí, né? Com a pandemia que atingiu aqui o Brasil mais ou menos ali em fevereiro, março, por ali, né? Abril.
a gente foi forçado a colocar todo o nosso pessoal, né, administrativo em home office, né? E aí isso foi um grande desafio, né, de um dia para o outro, de uma semana para outra, colocar todo mundo, toda a estrutura, né, que o pessoal tinha no escritório para dentro de casa, então equipamento, software, licença, toda essa parte para dentro de casa em questões de dia, semana, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer e fez com muito sucesso. Né? Então isso a gente conseguiu de forma bem eficaz passar por isso. Né? E aí, logo em seguida, a grande preocupação, acho que para a gente, que não tinha uma política de trabalho remoto, né, estabelecida, não tinha essa experiência prévia, foi, de fato, a produtividade, como o Afonso também estava falando. Né? A preocupação era se as pessoas iam, de fato, manter o nível de trabalho, né? Ia manter a produtividade dentro de casa. Né? A gente foi percebendo ao longo do tempo, ao longo desse trabalho remoto forçado do pessoal, que não só a produtividade estava sendo mantida, quanto, na realidade, ela aumentou. Né? É um pouco do que o Anderson, do que o Afonso falou, né? As pessoas estão dentro de casa, elas conseguem ter maior foco, maior concentração, não tem aquelas distrações. É claro que tem as distrações normais de casa, né? Extras que não tem no escritório, mas também não tem aquelas distrações padrões que a gente encontra dentro dos escritórios. A gente perde um pouquinho a noção da hora, então, às vezes, acaba respondendo e-mail mais tarde, 9 horas, 10 horas, enfim. Então, por isso, e isso até, eu acho até que é um detalhe, né? Eu acho que mais em função da qualidade de vida que as pessoas ganharam de uma hora para outra, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O nosso escritório é no Rio de Janeiro, nosso escritório central é no Rio de Janeiro. As pessoas demoram muito tempo no translado, né? Do trabalho de casa para o trabalho, do trabalho do escritório para casa. E de um dia para o outro, de uma semana para outra, elas ganharam esse tempo útil, né? E podendo utilizar para diversas coisas, né? Passar mais tempo com a família, mais tempo com os animais de estimação, mais tempo com os filhos, enfim, se capacitar profissionalmente, estudar, enfim, aí são inúmeras as possibilidades, né? E eu acho que isso bate diretamente com o que eu acabei de falar, né? Com todo esse aumento de produtividade, né? Isso está diretamente ligado ali com essa parte da produtividade, do trabalho, né? Então a gente foi vendo, né? Resumindo, a gente foi vendo que, na realidade, a produtividade tinha aumentado. E aí a gente começou a ver que não fazia sentido voltar do jeito que a gente, né, planejar o futuro e voltar do jeito que a gente estava, né? Ou seja, né, todo mundo 5 dias no escritório, né? Aquela coisa padrão, né? Que a maioria das empresas faziam, né? E aí, com o apoio do nosso presidente e da nossa diretoria, a gente montou um grupo de trabalho liderado por mim e por mais 4 pessoas, exatamente para pensar em como voltar, o que a gente vai fazer, exatamente com o objetivo de maximizar todos esses benefícios que eu acabei de falar aqui, né? Tanto profissionais quanto da parte pessoal para as nossas pessoas. E foi o que a gente fez. A gente pegou, nós 5 montamos um grupo maior, com mais 15 pessoas, pessoas de áreas diferentes, de cargos diferentes, de idades diferentes, exatamente para começar a estudar, né? A trazer os desafios, trazer as oportunidades, né? Tentar entender um pouquinho o que a gente podia propor. E foi aí que a gente chegou no que a gente chama de Superflex, né? Supergasbras, a gente tende a falar muito, botar o super na frente das iniciativas, né? É muito conveniente, né? Então, nesse caso, ficou Superflex, né? Super flexibilidade. Mas antes de eu explicar rapidinho, eu queria dizer que, vocês vão ver, eu vou falar, é uma iniciativa bastante simples, mas ao mesmo tempo ela é bem inovadora e bem disruptiva, né? Então, já entrando aqui, explicando o que é o Superflex, né? O Superflex, a gente viu, antes de chegar nessa ideia do Superflex, a gente viu que não fazia sentido a gente, como empresa, estipular para os nossos colaboradores. Vamos colocar todo mundo 1 dia na semana no escritório, 2 dias na semana no escritório, 3 dias na semana no escritório. Isso não fazia sentido, né? Então, a gente decidiu colocar essa decisão diária na mão dos nossos colaboradores. Tá? Então, o que é o Superflex? O Superflex é uma política de home office em que os colaboradores podem escolher diariamente de onde eles se sentem mais à vontade de trabalhar, se de casa ou do escritório. É claro que o gestor tem a prerrogativa de sempre trazer o colaborador para dentro, né? Se tiver alguma reunião importante, algo que precise de fato da presença do colaborador, mas via de regra essa decisão é do colaborador de ir ou não para o escritório. Então, dando 2 exemplos aqui bem extremos, Anderson. Se o colaborador quiser ir todo dia em uma determinada semana, ele pode para o escritório.
Se ele decidir ficar em casa na semana seguinte, todos os 5 dias da semana, ele também pode fazer isso. Tá? Então, esse é o Superflex, aí, de forma bem resumida. Beleza, excelente. E beleza, muito legal. E como a questão... e como gerar essa flexibilidade, né? Porque, assim, se todo mundo resolver na segunda-feira 100%... Primeiro, acho que é legal falar o número de pessoas, né, que estão envolvidas nesse projeto, que estão, né, nesse modo Superflex, e a parte difícil da história, né? Como controlar, porque, assim, de alguma forma você tem um espaço, alguma limitação de espaço. Se puder falar um pouquinho... Com certeza. Não, o Superflex a gente aplicou aí, a gente tem a parte mais operacional da empresa e a parte mais administrativa, digamos assim, né, dividido em 2, né? E a gente conseguiu aplicar isso para 800 pessoas. No nosso escritório central, aqui no Rio, são 500 pessoas. Né? E um ponto interessante até, que acho que a pergunta da maioria das pessoas é com relação ao escritório. Né? Mas e aí? Legal, o Superflex é muito legal, mas o que vocês vão fazer com o escritório? Né? O Afonso acabou de mostrar aí diversos números de target de redução, 20%, 10%, X milhões, enfim. No nosso caso, a gente fez um pouquinho diferente. A gente está mantendo o nosso escritório. Para não dizer que a gente está mantendo, a gente fez uma redução muito pontual do escritório, mas isso em função de uma outra iniciativa da empresa. Mas, via de regra, a gente está mantendo o nosso escritório. Tá? Então, hoje, por exemplo, tem espaço para todo mundo sentar lá na empresa. Se um determinado dia as pessoas desejarem ir, elas podem ir, vai ter lugar para todo mundo. Né? É claro que a gente está com todo o protocolo de segurança, alguns lugares, muitos dos lugares, inclusive, estão suspensos por causa do distanciamento, tá? Mas eu não estou nem considerando isso, né, nesse meu discurso por enquanto. E a gente vai, e aí é que entra a ferramenta, Anderson, o primeiro benefício, né, que a gente viu na ferramenta. A gente só vai tomar as decisões de redução de escritório, de adaptação do escritório, se reduz, se adapta, como adapta, né? Se a gente precisa, de repente, de mais salas de reunião, mais espaços de convivência, ou mais posições de trabalho, enfim. A gente só vai tomar essa decisão baseada em dados, baseada no que o nosso colaborador está fazendo e no que ele quer. Né? E como que a gente vai conseguir isso? Com a ferramenta. A ferramenta vai conseguir prover para a gente dados dos nossos colaboradores para a gente conseguir tomar essa decisão de forma muito responsável, sem fazer o contrário, né? Sem reduzir primeiro para depois pensar se vai caber, para pensar se como adaptar, né? Então, você já me deu um gancho aí, né? Porque, de fato, a ferramenta entra primeiro para isso, né? Um outro ponto que a gente fez lá, Anderson, que a ferramenta nos auxilia bastante também, a gente não fez nenhuma mudança estrutural, mas a gente fez mudança conceitual. Então, quando a gente implementou o Superflex, a gente viu que não tinha necessidade do lugar do Lucas, do lugar do Afonso, do lugar do Anderson. Né? Então, a gente transformou o escritório para um escritório compartilhado, digamos assim. Perfeito. Então, as posições de trabalho hoje são todas compartilhadas. Né? Isso funciona também para a gente prover, para a gente incentivar, né, a colaboração entre as áreas também. Né? Então, eu posso sentar do lado de uma área num belo dia, no outro dia eu posso sentar do lado de uma pessoa de uma outra área, enfim, não fazia mais sentido para a gente ter lugares fixos ali no nosso escritório. Excelente. É super mesmo, né? Super flex, né? Flexibilidade, literalmente. Flexibilidade no dia, então nada pouco, né? Tem que ser super. Exatamente. Excelente. Mas só para adicionar, Anderson, eu acho que, como eu acabei de falar, né? A gente tem lugar para todo mundo, mas a gente está ainda num momento complicado, né? E a gente tem todo um protocolo de segurança exatamente para proteger quem quer ir ao escritório. Né? E a ferramenta vem para auxiliar principalmente e inicialmente com isso. Né? Ajuda a gente nessa organização, garantindo que o escritório não tenha digamos assim, superlotação, né? Que a gente não tenha concentração de pessoas lá. E também ajuda a gente a separar as pessoas. Né? Então, vários lugares lá foram suspensos, entre aspas. Né? E aí a gente consegue mostrar isso de forma fácil na ferramenta para as pessoas irem e agendarem os lugares onde ela tem que sentar de forma bem espaçada, né? Respeitando o nosso protocolo. Né? Para complementar o que diga. Pode falar, não, complementa aí. Não, para complementar o que o Afonso falou, né? A gente tem usado bastante a ferramenta também para as salas de reunião. Né? Então, a gente também consegue organizar as salas de reunião dessa forma. Né? Tanto agora, nesse momento que a gente não pode aglomerar,
quanto também para o futuro, né? A gente entender como as pessoas estão usando, organizar toda a questão de horário de sala de reunião e também estacionamento. A gente tem algumas vagas lá no nosso escritório, no térreo do nosso escritório, que a gente tem utilizado bastante a ferramenta para isso também. Eu vi que na sala de reunião vocês diminuíram a capacidade, né? Todas estão com capacidade reduzida também, para não Exatamente. ter muita gente na sala, acho que menos da metade. Mas, enfim, eu acho que você colocou bastante pontos positivos do trabalho remoto. Mas acho que como uma última pergunta, né, para a gente encadear o tempo, por que voltar para o escritório, então, né? Se o trabalho remoto ele resolve, tem bastante pontos positivos, né, como você mencionou, e o Afonso comentou alguns também, vamos voltar para o escritório, e a cultura da empresa, como pontos positivos aí da volta, né? O que você enxerga, Lucas? Eu acho, Anderson, sem dúvida nenhuma, que a volta para o escritório e um dos desafios da empresa em si, agora, né, vai ser tornar o escritório um ambiente atrativo. Né? Porque, de fato, as pessoas não precisam mais ir para o escritório, elas não são mais, entre aspas, obrigadas a ir para o escritório. Né? Elas podem escolher se elas querem ou não. Então, para a empresa, de fato, vai ser um grande desafio tornar o escritório bastante atrativo. Mas o escritório tem suas vantagens, né? Trabalhar de casa tem grandes vantagens, mas tudo tem prós e contras, né? E a gente sente falta, né? Eu acho que trabalhar, aí eu tô dando mais a minha visão, né? Pessoal, trabalhar 100% de casa é bom, mas não é o ideal, né? A gente sente falta de encontrar as pessoas, a gente sente falta de conversar, dessa troca, né? Frente a frente, né? Ao vivo com as pessoas. Fazer uma reunião presencial, muitas vezes você resolve muito mais rápido do que colocando as pessoas numa sala, como, por exemplo, o Zoom aqui, e a gente tem interferência de conexão, delay, enfim, diversos outros problemas, que às vezes uma reunião que a gente poderia durar, sei lá, 10 minutos, a gente acaba levando um pouco mais de tempo. Né? Então, eu acho que tudo tem prós e contras, né? E essa possibilidade de poder usar o escritório, mas também poder ficar em casa, sem ter aquela obrigatoriedade de X dias aqui, X dias lá, é fundamental para o sucesso do nosso modelo lá na empresa. Muito bom. Eu acho que um ponto, só para fechar mesmo com você, né? Uma coisa que a gente achou interessante é a participação do presidente, assim, foi um dos primeiros a fazer uma reserva no aplicativo, né? Eu queria ver essa questão dessa participação da liderança mesmo, né? Porque a gente percebeu que implantou muito rápido, né? Em outras empresas a gente vê que demora um pouco mais, porque ainda tem demanda, né? A questão do gestor. O que você me fala desse aspecto aí? Não, ele, falando do presidente aqui, ele é um dos grandes patrocinadores, né? Do Superflex e de tudo que está acontecendo, né? Então, ele foi um dos primeiros, de fato, cara, legal, implementou, deixa eu acessar, deixa eu ver como é que é o aplicativo, vou agendar, e agendou, né? Você mesmo viu lá que ele tinha agendado e tudo. E um ponto interessante é que é claro que algumas áreas são um pouco mais sensíveis e dentro do escritório precisa de um pouquinho mais de privacidade, né? Assim como o próprio presidente, assim como auditoria, ou os próprios diretores. Mas um ponto interessante que a gente colocou, com a ajuda de vocês, foi que eles também podem participar do escritório flexível, digamos assim, né? Das posições compartilhadas. Então, ele pode agendar uma posição aonde ele quiser no escritório e ele pode sentar lá. Né? Então, um ponto que atrapalha um pouco isso momentaneamente é a questão ainda da pandemia. Né? A gente ainda não saiu da pandemia, ainda não se tem uma vacina e tudo. Então, o uso do escritório ainda não a gente não acha que chegou no ponto que chegará, né? Quando essa pandemia passar. Mas eles já estão usando, o pessoal já está usando, já está usufruindo e muito animados com essa história toda, né? Excelente. Poxa, muito bom, Lucas, bem legal aí os comentários. Vou emendar com a questão dos dados, né? Você falou a questão dos dados. Tem uma questão que as coisas estão voltando aos poucos, né? Existe a amarra do medo, né, que ainda impede a volta nos escritórios, né, mas, logicamente, várias pessoas que a gente fala querem voltar, que seja parcial, querem ter contato, né, é muito legal ficar em casa, mas também, às vezes, é bom ficar fora de casa, é uma coisa muito do ser humano mesmo, né, a gente é um ser gregário, né, já dizia Aristóteles, né, a gente gosta de estar com as pessoas, a humanidade só prosperou quando se uniu e começou a deixar de ser nômade e viver em grupos, nômade já começou a viver em grupo, enfim, mas aí a gente pode ir longe. Eu vou falar um pouquinho dos dados, vou até compartilhar com vocês aqui, né, com o pessoal que está assistindo, alguns gráficos, logicamente não é de um cliente específico, mas são baseados em clientes
muito específicos, né? Baseado em dados de clientes reais, mas não são dados de um cliente específico. Vou compartilhar minha tela. Super obrigado, Lucas. Se você puder ficar aí, acompanhar a gente, eu agradeço. Claro, claro. Eu que agradeço, Anderson. Valeu. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só colocar em tela cheia. Tem muita coisa aberta aqui. Acho que todo mundo consegue ver minha tela. Aqui é um dashboard de um projeto, né? Como se fosse um projeto rodando, com dados análogos de um projeto real, como o Lucas comentou, né? A questão de ter os dados, ter as informações, ajuda a tomar as decisões, os caminhos a serem seguidos, seja pela equipe de TI, de Facility Management, da equipe de projetos internos, né? A gente vê como os dados, deixar de ser no achismo, né? Na área de Facility Management, e até de gestão de pessoas, muitas coisas acabam sendo no achismo, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com dados. Aqui é um exemplo, né, de um dashboard, de um projeto, onde você vai monitorando os usos das mesas, dos espaços, e você começa a ter dados muito interessantes, né? Então, um RH, por exemplo, pode fazer um teste de uma política de 2 dias por semana, 3 dias por semana, né, um pouco mais restritivo quando comparado à Gasbras, e avaliar como isso se comporta ao longo dos dias, nos horários da semana, né, que dias as pessoas vão mais no escritório, funcionou ou não funcionou. Então, você consegue, através de dados, né, monitorar, por exemplo, financeiro, você pode ter o controle do uso dos espaços em função do valor. Então, cada departamento paga pelo uso do seu espaço. Então, os departamentos que usam mais escritórios, né, tem um centro de custo e acabam pagando mais. Por isso, pode ser uma forma justa, né, de distribuição de custos operacionais, que é uma briga nas empresas, né? Quem paga o escritório da empresa, né? Então, tem lá o setor comercial que fica 90% do tempo na rua, mas paga uma parcela do escritório ali no seu centro de custo. A gente tem algumas experiências, né, de projetos que estão ativos, onde o cliente ele foi monitorando o uso dos andares, né, como se fosse aqui esses andares que a gente vai mudando e vai avaliando a taxa de ocupação aqui no canto da direita, ele viu que a ocupação era muito baixa. Então, ele pôde desativar o andar, principalmente agora no momento da pandemia, pode ser que com o tempo volte, e trabalhar só com 2 andares. Então, ele tirou o andar inteiro. Então, tirou a luz, tirou a energia, tirou o serviço de copa, tirou o serviço de limpeza, as despesas de ar-condicionado. Então, ele otimizou o espaço dele. Não é que ele reduziu, ele otimizou o espaço, sendo que estava tendo uma ocupação baixa nos demais. Então, esse é um exemplo. Com os horários, né, você pode dimensionar tamanho de garagem, quantas pessoas estão vindo no escritório, né? Quantas vagas eu fecho, eu contrato aqui no meu prédio. Né? Se eu tenho dados de uso ao longo do dia, né, como aqui tem alguns exemplos aqui, eu consigo saber os dias mais utilizados, eu consigo ter o mapa do pavimento, identificando que mesas são mais utilizadas, né? Por que essas mesas aqui são mais utilizadas do que daqui? Será que aqui tem algum problema do ar-condicionado? Ou aqui está faltando uma persiana que poderia melhorar o conforto térmico dos usuários, então o pessoal está indo para o lado da banda de baixo aqui. Enfim, aqui é só poucos minutos aqui apenas para mostrar a possibilidade de ter os dados, né, para dimensionar os novos espaços, redistribuir as pessoas, gerir o RH e gerir o Facilities Management da empresa, né, fazer toda essa gestão. Enfim, dá para fazer bastante coisa com as informações na linha do que o Lucas falou. Ô Anderson, posso fazer um comentário? Por favor. Você estava mostrando aí esse mapinha, né? A gente tem um muito parecido com esse, né? A gente já pode ver algumas tendências, né? De uso do escritório. No nosso caso, você mencionou talvez falta de persiana, talvez que o sol bata mais forte, mas no nosso caso, a gente tem uma vista fantástica, né? De um dos lados do escritório, o outro lado já não tem. Então, a gente já começa a enxergar ali devagarinho. Não, mas é o Pão de Açúcar, né? Porra, melhor, pô. Vamos lá, né? A prata da casa aqui. Show. Excelente. Pois é. Vai identificar isso. Já dá para enxergar. Cortou, Lucas, aí. Acho que você cortou o microfone. Mas vamos lá. Obrigado. Vamos lá, agora vamos fazer a última parte da apresentação com a Cláudia. A Cláudia, consultora especialista na área de workplace, aí
né? Conhece muito do assunto, muitos anos de experiência, acho que ela pode contribuir um pouco, fechando aí tudo que a gente falou de forma mais macro, né? Ela é sócia da CMM Consulting, né? Enfim, pode se apresentar. Por último, e muito importante. Ok. Bem, eu vou começando, então, compartilhando a minha tela, né, para a gente aí ser bem produtivo nesse final aí do nosso webinar, né? Enquanto eu faço isso, bem, para quem não me conhece, sou Cláudia Andrade, sou arquiteta de profissão, mas especializada na área de workplace, acabei fazendo mestrado e doutorado na área de avaliação de desempenho de ambientes de trabalho. Durante 25 anos tive meu próprio escritório, né, especializado também, na realidade, em auxiliar as empresas em todo o seu processo de gestão do espaço físico, e trabalhei os últimos 4 anos na Thier von Hatt como diretora da NIL, que é uma unidade de negócio que, na realidade, veio, né, da Andrade Azevedo para a Thier, que cuida da parte de novas estratégias em workplace, e até, né, por conta de ter maior flexibilidade para poder trabalhar com mais pesquisa, eu também dou aula, e eu tomei a decisão ano passado de começar uma carreira solo, e aí, por conta disso, abri a CMA Consulting, e dando, então, consultoria também nessa área de Workplace Strategy e Workplace Change Management. E aí a pandemia, né, ela veio, na realidade, para ajudar esse processo, que permitiu, então, realmente trabalhar com mais pesquisa, entender o que estava acontecendo, como que as empresas iriam se organizar e, com isso, então, repensar essa nova forma da gente trabalhar, né? E é muito comum os nossos clientes perguntar: puxa, mas e aí? Né? O que muda, afinal? O que eu tenho que fazer para atender essa nova realidade? Aí a gente vai trazer um pouco, então, desse contexto. Eu fiz questão de trazer esse mapa, que é um mapa da Condeco, uma pesquisa que foi feita pela Condeco em 2016, e a gente só inseriu nesse mapa a realidade do Brasil, porque a gente trabalha muito com benchmarks, né? E naquela época já era claro que as pessoas já trabalhavam com mobilidade, né? Que o mundo já tinha mudado, que existia já tecnologia que permitia as pessoas trabalharem de qualquer lugar, tudo que era operacional foi automatizado, tudo que era periférico ao negócio já tinha sido terceirizado. Então, o trabalho cada vez mais de base intelectual e com tecnologia propiciando a mobilidade, o escritório começou a mudar. Começou, então, essa grande transformação que a gente vê hoje, na realidade, em função da pandemia, ter um cenário que é um cenário, na realidade, em que a gente está adiantando uma tendência que iria acontecer mais na frente, de realmente o escritório se tornar cada vez mais flexível, né? Das pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar. Então, aqui é muito interessante, porque naquela época, né, no Brasil, por exemplo, 42% só era a utilização média de mesas no escritório. A gente faz bastante trabalho de observação de uso. A Condeco com a WISE XP, ela vai nos ajudar bastante, né, nisso. Não precisamos mais ficar fazendo observação de uso, porque isso em real time vai acontecer, o que é muito importante, inclusive, para a tomada de decisão das empresas. Então, mostrava que realmente as empresas estavam vivendo, na realidade, um processo de mudança na própria dinâmica de trabalho e que exigia, então, já que o ambiente de trabalho também mudasse, sabendo que ele é um suporte muito poderoso para transformar, né, esse modelo de
de trabalho e atender às necessidades e expectativas das pessoas para gerar maior bem-estar, as pessoas serem mais felizes no trabalho e, portanto, mais produtivas. Então, esse gráfico aqui é só para fixar bem que a gente estava passando por esse momento de transição, né? A gente ainda via algumas empresas aqui, ainda bastante tradicionais, ainda trabalhando com as suas mesas fixas antes da pandemia, mas, paulatinamente, empresas migrando para um modelo realmente de maior mobilidade e, como consequência, maior flexibilidade no trabalho. O Lucas falou do Superflex, né? Eu costumo chamar aqui o conceito, lá fora se chama muito de ABW, que é o Activity Based Workplace, e aqui a gente chama de Flex Office. Então, muitas empresas já estavam caminhando, antes da pandemia, para esse modelo, né? Com estações compartilhadas, com pessoas trabalhando não somente com mobilidade interna, mas com mobilidade externa também, e muito poucas empresas realmente, aqui no Brasil, ainda caminhavam em direção a essa mobilidade total, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, não era uma realidade, porque pressupunha, obviamente, permitir com que as pessoas pudessem trabalhar de forma remota. E a condição da nossa cultura, né, ela dificulta um pouco isso, que a cultura brasileira é muito baseada em comando e controle, e a base para o trabalho remoto é realmente de você, né, flexibilizar a gestão para ser uma gestão baseada em confiança da entrega, né? Não importa quanto tempo você trabalhe, mas sim que sua entrega seja feita com qualidade dentro dos prazos acordados. Esse é o cenário que a gente via no Brasil. E aí, quando foi em março, tudo mudou, né? As empresas que sempre, na hora que a gente comentava sobre a possibilidade, e aí, dentro do escritório flexível, vocês estão pensando em abordar a questão do home office, das pessoas trabalharem de casa, sempre tinha aquela posição de que, veja bem, no momento acho que não, a gente vai começar só com o trabalho flexível no escritório, depois a gente vê como é que faz, e de uma hora para outra o mundo mudou e as empresas tiveram que realmente mandar o seu contingente, né, para trabalhar a partir das suas casas. E, naquele momento, o que aconteceu? As empresas perceberam não só que tinha tecnologia para isso, estava lá disponível, tanto que a virada foi muito rápida, e o principal, que as pessoas estavam preparadas para isso. Então, mesmo indo para casa, né, com cachorro, papagaio, periquito, filho, escambau, todo mundo junto, o negócio funcionou, né? Aquelas empresas que tinham uma dificuldade até né, uma preocupação, não é dificuldade, mas uma preocupação, né, de que as pessoas não entregassem no mesmo nível do que presencial, se surpreenderam. Como o Lucas falou, as pessoas começaram, inclusive, a entregar mais. Então, o modelo do escritório começou a ser repensado muito rapidamente, né? Rapidamente surgiram diversas matérias falando sobre essa questão, né? Bancos, como o Banco do Brasil, que falou que ia assumir o modelo do trabalho flex, a XP, enfim, uma série de empresas viu que realmente funcionava e, então, era preciso repensar o seu espaço físico. A pergunta que, quando a gente começa a fazer esse trabalho de avaliação e diagnóstico, né, é o cliente te perguntar, mas e aí, o que o mercado está fazendo, né? Como é que vão ser esses ambientes? Na realidade, a gente está trabalhando com algo muito novo, sem dúvida nenhuma, né? A gente estava no modelo anterior do que
acontece na Europa, onde o modelo do trabalho remoto já estava, né, já fazia parte da nova dinâmica de trabalho, e para a gente não. Então, tudo isso realmente traz uma grande oportunidade, mas é novo. Nós todos estamos aprendendo, né, com a realidade brasileira, à medida que a gente vai mudando, como é que isso pode acontecer, né? O fato é que o percurso pode não ser tão fácil, porque a gente tem uma pandemia em que a gente tinha uma expectativa de ser muito mais rápido. Me lembro quando nós entramos aí no isolamento social, quando começaram a falar que só em junho que ia acontecer, todo mundo falava, não, espera aí, cara, junho é muito tempo, a gente está em dezembro, o negócio continua o mesmo, né? Então, está durando muito mais do que a gente imaginava. Por um lado, né, tem um comprometimento aí de estresse, de comportamental, tudo, mas, por outro lado, também, sem dúvida nenhuma, está mudando o hábito do brasileiro. O brasileiro já percebeu que consegue, sim, trabalhar de casa, inclusive as atividades que exigem concentração, as atividades mais rotineiras. Nas grandes cidades, né, ainda tem uma série de benefícios relacionados ao trabalho remoto, que é isso, muito tempo no trânsito, muito estresse, né, a perda de qualidade de vida, mas também o fato é que a opção do trabalho remoto ele te dá a liberdade de escolha. E isso, para o ser humano, é fundamental, né? A gente sabe, o livre-arbítrio é uma condição intrínseca do ser humano, né? Faz bem para a gente. Então, a gente viu que tem a possibilidade, sim, né, da gente escolher. Eu até chamo que é o free choice office hoje, né? Eu escolho, o Superflex é isso, eu escolho de onde eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, né? E até quando eu posso trabalhar, né? Eu estou animado, posso trabalhar à noite, posso, apesar da legislação trabalhista no Brasil ainda estar muito aquém do que é a dinâmica do trabalho, mas começam a ter sinais de que as coisas estão mudando, né? Outros caminhos que estão sendo percorridos é exatamente isso, essa preocupação com a sustentabilidade, né, ambiental, maior qualidade de vida na cidade, mas também sustentabilidade do negócio. Para ter sustentabilidade do negócio, precisa ter confiança, né, nas pessoas e saber que, na realidade, as pessoas são parte desse negócio, né? Não existe negócio sem elas que fazem todo o diferencial competitivo, e que, para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter eficiência. Eficiência de espaço é um aspecto, sem dúvida, importante, a tal ponto que a gente vê, quando as primeiras empresas começaram a dizer que iam trabalhar com o conceito de home office, qual era a preocupação? Era uma preocupação de, poxa, eu vou otimizar espaço, né? Eu vou deixar de ter espaço ocioso, ineficiente, e vou transformar uma parte dessa ineficiência em ambientes mais colaborativos, né? Em ambientes mais adequados à nova dinâmica de trabalho, e entregarei aquilo que for excesso. E, com isso, eu vou ter uma eficiência de negócio muito maior. A gente vê aí os bancos, né, comentando, publicando aí, a Caixa acabou de publicar que devolveu 70 edifícios e tem a expectativa de devolver mais 108 edifícios. Então, assim, tudo que é demais, na realidade, tudo aquilo que era excesso, vai ser, na realidade, otimizado para tornar realmente esse mecanismo, né, produtivo mais eficiente. E, com isso, gerar bem-estar produtivo. Então, é um caminho a percorrer, é um caminho de descobertas, mas, sem dúvida nenhuma,
é extremamente promissor. Eu, pelo menos, vejo de uma forma muito otimista, e eu acho que a gente começa agora em janeiro a trabalhar fortemente nesse cenário pós-pandemia, né, onde será necessário, sem dúvida nenhuma, uma reorganização do espaço físico das empresas, porque inseriu no modelo de trabalho o trabalho remoto, e, com isso, faz com que as atividades realizadas no escritório sejam atividades muito mais colaborativas, por um lado, muito mais integrativas, por outro lado, e tem que ser o mais atrativa, porque agora eu tenho mais possibilidades de locais para trabalhar, né, do que tinha antes. É importante dizer que o trabalho flexível, né, ele já, aqui no Brasil, ele está desde 2010, quando a gente implantou o projeto da Philips, que foi um projeto extremamente inovador, já fez 10 anos, né, o projeto da Philips, e ninguém tinha estação de trabalho fixa, todos compartilhavam espaço naquele momento, e, na realidade, a estação de trabalho ela era entendida não somente como a mesa plataforma, né, mais tradicional, mas a estação de trabalho individual também ela compreendia as salas focos, os touch dials open, que é onde as pessoas também podiam realizar suas atividades individuais de trabalho. E, com isso, obviamente, trazia uma eficiência muito maior. Eu estou trazendo aqui, já que a gente está falando, né, de uma forma muito mais conceitual, mas um estudo de caso, que é uma empresa do setor financeiro, isso é um andar da empresa, e, na realidade, a gente começou a trabalhar com eles num escritório extremamente tradicional, né, muito típico aí desse setor, e a gente começa sempre abordando exatamente isso. Como que a empresa organiza seus espaços físicos, né? Como que as diversas áreas de uso de escritório elas estão organizadas, se há um equilíbrio entre elas, de tal modo que, ao fazer essa abordagem, a gente consegue compreender exatamente se existe já uma eficiência na ocupação, quais são as oportunidades de otimização, de correção de problemas, enfim. E, com isso, poder trabalhar, né, identificar o que pode ser feito. Então, o diagnóstico foi que era um ambiente denso, muito hierarquizado, ainda existia uma expressão de hierarquia, quase nada de área colaborativa, todo mundo aberto, então havia uma dificuldade de concentração, privacidade, muitas fontes de distração, e o espaço não estimulava a integração, a troca de ideias e assim por diante, além do excesso de ruído. Então, a nossa proposta, ela primeiro partiu de uma série de análises, né, junto à empresa, inclusive abordando a liderança da empresa, entendendo qual era a proposta da empresa para essa nova organização e considerando, então, já um cenário pós-Covid, onde a empresa iria compartilhar, né, o espaço, não só compartilhar o espaço de trabalho, como ela estava também considerando o trabalho remoto. Algumas áreas trabalhando 2 vezes por semana, o período que quisesse, fosse melhor, outras áreas 1 vez por semana, enfim. Com isso, já viram a oportunidade de estar reduzindo um departamento que ficava fora da organização, então, eles tinham antes 70 estações de trabalho naquele andar, já tinham uma parte vaga e eles estavam trazendo mais 30 pessoas para esse ambiente, e nós fizemos toda uma abordagem, então, para identificar, né, o quanto que reduziria de espaço com o trabalho remoto, quanto que eles poderiam compartilhar as estações de trabalho, e, com isso, nós chegamos, então, a quantificar, fazer o cálculo de dimensionamento, partindo do princípio, então, que para aquela quantidade de headcount,
nós teríamos aí 38 CITs para trabalho individual, né? Só mais 4 minutinhos, tá? Para a gente... Tá bom, eu tô terminando. Então, foi feito todo esse dimensionamento, né? Identificamos que, na realidade, do ponto de vista de CITs, nós teríamos até mais CITs do que o total de headcount, mas numa distribuição absolutamente diferente do que era antes, né? Onde eu tinha muito mais espaço dedicado às áreas colaborativas e o trabalho individual ele seria feito em estações de trabalho, sala foco aberto, quiet space, mas também com os squads, que é uma tendência muito grande nas empresas. Com isso, então, a gente conseguiu, né, otimizar bastante a ocupação, melhorar a densidade do espaço de trabalho, criar diversas tipologias diferentes, né, com uma grande área para integração e reuniões, né, e transformamos esse escritório, então, como a empresa denominou, num hub de integração e colaboração, atendimento a clientes, né, e parte do modelo de trabalho flexível da empresa. Então, esse foi um grande ganho. O que quer dizer o seguinte, né? Se a gente volta àquele gráfico lá, no século XX, as pessoas ficavam muito mais tempo dentro da empresa, pouquíssimo fora da empresa. Hoje, no pós-Covid, é exatamente o contrário, né? Nesse modelo híbrido, a gente está 50-50, pelo menos na empresa, e mesmo que a empresa não tenha a prática do trabalho remoto, ainda não tenha, né, não esteja vislumbrando, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, a grande possibilidade de estar compartilhando esses espaços, e quem for realmente utilizar o modelo com trabalho remoto tem uma otimização aí grande com a transformação do ambiente de trabalho nesse grande hub de integração. Então, antes da pandemia, o que a gente via era exatamente essa ineficiência. No pós-pandemia, ao mudar o ambiente de trabalho, a gente vê realmente um aumento de atratividade no mercado, maior bem-estar produtivo, maior qualidade de vida, além da redução dos impactos ambientais. Então, para terminar aqui, né, essa gestão para esse futuro, ele vai, obviamente, focar na experiência do usuário, né, nessa relação de confiança, numa cultura muito mais igualitária. Vai ser fundamental essa gestão da eficiência do espaço, é aí que entra, por exemplo, a Condeco, a XP, fazendo esse trabalho, sem dúvida nenhuma, de mão dadas aí com o pessoal de facilities, de real estate, né? Buscando essa humanização tecnológica, que ela permeie realmente a tecnologia, ela permeie os ambientes, num design mais inclusivo, com bem-estar e sustentabilidade. Então, é uma grande mudança, sem dúvida nenhuma. É isso, gente. Obrigada. Excelente. Obrigado, Cláudia. Excelente. Um case, né? Acho que a gente mostra aí com formas quantitativas e qualitativas, mostrando a possibilidade. Né? Como fechamento, acho que a gente pode pegar, né? Desde do que a gente viu o que está acontecendo lá fora, com o Afonso, a experiência real aqui da Supergasbras, depois um case também, né? Real da Cláudia Andrade. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que as empresas devem se posicionar rapidamente, né? A gente ainda vê muitas empresas esperando para ver o que vai acontecer. Algumas coisas são fatos, né? Como as empresas todas que querem reter os melhores talentos, né? Segurar lá os profissionais que são bons, investir no seu colaborador, estão trabalhando com a questão de gerar alguma flexibilidade, por menor que seja, né? Essas coisas viraram uma realidade. Então, já vai ser motivo de um funcionário trocar de uma empresa porque a dele é menos flexível que a outra. E antes era uma coisa, um fato. Não, beleza, vamos ficando, né? A vida é assim mesmo. Então, acho que a gente vai estar passando por uma transformação.
as empresas têm que se posicionar rapidamente, né? Não esperar quando o prefeito, né, o governador, quando sair a vacina, porque isso vai ser um fato, isso vai acontecer, independente do prazo aí de ter uma vacina e aumentar o fluxo de pessoas para os escritórios. Então, né, acho que uma mensagem final minha seria de ver esse movimento, né, agilizado por parte das empresas. Por fim, queria agradecer novamente aos palestrantes, foi muito interessante, acho que o pessoal gostou. Acho que tem um pool aqui final aqui, se vocês puderem responder, aí a gente faz um fechamento final aqui. E obrigado pelo tempo de todos que participaram até agora aí com a gente, né? A gente estendeu um pouquinho o tempo, mas acho que foi muito, muito valioso. A gente recebeu a mensagem da Fátima aí no chat, a Fátima que participou daquele primeiro webinar que a gente fez lá em março, que eu até comentei no começo da apresentação, e naquela época a gente não tinha nenhum case, então, de novo, como eu falei, muito, muito feliz de trazer esses cases aí, obrigado por todo mundo que participou, Lucas e Cláudia e Wiser pelo convite também. Vou compartilhar aqui, vou dar mais, a gente recebeu bastante diversos votos aqui, vou esperar mais 10 segundos aqui, então, para a gente compartilhar o resultado. Espero que todos possam ver. Aí a gente ainda entrando mais Cláudia, para fechar, e depois Lucas, né, só para encerrar. O Lucas está no mudo aí. Se você ia falar alguma coisa. Vamos lá, os escritórios irão diminuir o metro quadrado, 74%. Depois, manter o mesmo metro quadrado, mas diminuir a quantidade de pós-trabalhos, 26%. Diminuir o metro quadrado, mas manter a mesma cultura de pessoa por mesa, 0%. Na verdade, o menor número é o que mais chama atenção, né? Que as empresas vão mudar a cultura. Eu gostei bastante do comentário do Lucas também, a gente tem visto muito aqui, antes de fazer as mudanças, inclusive porque os leases às vezes são mais longos do que o esperado, a gente vai entender realmente como estão usando para depois agir e fazer as mudanças necessárias. Então, obrigado pelo insight. Excelente. Obrigado, isso aí, show de bola, gente. Então, obrigado a todos. Anderson, sei que vocês vão compartilhar depois o conteúdo com a galera. A gente vai compartilhar o conteúdo com todos os participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para os nossos contatos ou no site da Wiser ou para qualquer um dos participantes. A gente pode encaminhar, né, para os palestrantes e a gente pede a resposta de vocês e a gente devolve por e-mail. Tá? Obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Obrigadão, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Valeu. Tchau, gente, muito obrigado. Boa noite.